Posso fazer isso o dia todo. O mal sucumbirá ante a minha presença. A verdade é que eu sou o homem de fé. Todos nós temos segredos. No meu mundo significa esperança. Salve, salve galera do Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estamos com o Vinícius do Dois Quadrinhos. Tudo bem, gente? Que satisfação. A galera tava cobrando, né, que a gente gravasse junto, então olha. Vocês querem ficar sozinhos? Eu posso ir embora. Estamos aqui com o grande desenhista Daniel HDR. O homem sem time nenhum de internet. É isso aí. Eu sei porque tá começando isso. Galera, a gente tá aqui no hotel da Comic Con Floripa. Ressaca pós-evento. É literalmente o hotel da Comic Con Floripa, porque aconteceu dentro do hotel, sabe? Então foi muito bom, cara. Tu acordava perto da hora de ter que montar a mesa no Artzela, então assim, ó, parabéns Comic Con Floripa. Grande iniciativa de fazer dentro do hotel. E eu e o Vinícius estavam dividindo o quarto, né? Foi gostoso. Por isso que eu perguntei se vocês queriam que eu fosse embora agora. Então, A gente separou as camas antes do Daniel chegar pra ele não achar que a gente tava... inclusive, olha lá. Olha só. A gente separou as câmeras. É que eles guardaram as roupas. Eu cheguei aqui e tava tudo espalhado. Tudo O espalhado. Vinícius guardou o lingerie dele. Galera, o tema desse vídeo é zerando a cronologia, né? Isso. Que foi algo que a gente discutiu durante um pequeno período da palestra que a gente estava... Eu não tava lá, eu tava no Artzela, mas quando vocês me comentaram essa pauta, eu lembrei muito de um jargão que a gente tem lá no ArgCast, que é na minha cronologia pessoal, né? Então, assim, dá pra se dizer que não é a nossa, mas vai ser a da Marvel e da DC zerada, é isso? Eu quero dizer que no painel, a maior parte da mesa achava legal a ideia de zerar a cronologia. Eu não quero. Eu me sinto traído se a Marvel me zera aquela cronologia. Ela pode até esquecer, fingir que esqueceu, mas zerar eu vou me sentir mal. Mas foi com o Alexandre Calari também, ele tem o seu ponto de vista. Você viu que ele falou, eu distingo continuidade de cronologia. O Alexandre Calari tá pipocando aqui. Eu achei interessante essa visão dele, mas eu sou a favor das temporadas. De você criar temporadas nos quadrinhos. Então nós temos, por exemplo, uma equipe criativa assume o título, escreve sem depender de histórias anteriores, escreve a sua história. 10 edições, 15 edições, 20 edições, acabou. Mas isso é a famosa Marvel Alzheimer, né? Porque se tu pensar assim, os caras tomam decisões ali naquele Marvel Anal, depois no Marvel New Anal, depois no Marvel Grupal, sei lá o que eles fazem. E aí eles sempre mudam coisas que eles acabam se contradizendo depois. Então, existe já um pouco disso, mas vamos pensar limpo, vamos pensar clean. Vamos lá. Então, como seria a cronologia da Marvel e da DC se fosse zerada? Assim? O que vocês acham que teria que ter de status quo, de títulos talvez, ou até mesmo quais seriam os personagens, em que fase daria para enquadrar? Então, eu acho que você poderia, se você quer, mesmo desconstruindo essa questão cronológica, de você manter os clássicos, as grandes histórias. Se nós pegarmos o Demolidor, nós temos a história do Demolidor, a queda de Murdoch. Nós temos aquela história e ela continua valendo. Aquilo aconteceu. Ainda que o roteirista queira eventualmente trabalhar ou não com ela, ela tá ali. É tipo o que a DC tá fazendo no Rebirth. Tem coisas que ela tá pincelando que existiram. O que é ótimo. O que você acaba Vocês tinham um ignorando canal, algumas merdas. e vocês tinham um canal na época dos 952, né? Então Sim. vocês estão tendo um déjà vu aqui. Porque é mais ou menos a mesma coisa, só que não tá sendo oficial, né? Porque os caras dos 952 estavam fazendo essa coisa, ó, isso valeu, isso não valeu. O estágio intensivo de McDonald's é pior ser Robin do que ser fritador de batata frita do McDonald's. Porque foram 8 anos. Nossa, foi absurdo Sim, aqui. né? Foram em 5 anos. 5 anos. Foram 5 4 anos, anos, né? 4 Isso. Robin. Ou o Batman incompetente pra educar essa molecada, hein, velho? Como é que é jovem aprendiz. O fato é que, se a gente for pensar, então, isso que você está falando de que determinadas coisas aconteceram, então esse recomeço dos personagens não pegaria o seu histórico de início, pegaria eles já consolidados como personagens, é isso? Isso. Pois é... Eu acho que até poderia rolar um retcon com relação a uma atualização da origem, mas sem fugir das bases do personagem. Eu acho que Bruce Banner foi criado da bomba gama. Não tem por que falar que ele foi um soro do super, uma tentativa de reprodução do soro do super soldado. Não, eu acho muito imponente essa ideia de bomba nuclear e que está em voga até hoje. Isso foi mais ou menos feito
contestavelmente pelo John Byrne, né, o John Byrne, quando ele fez aquele Chapter 1 do Spider-Man, que ele pegou a origem do Homem-Aranha e contou algumas coisas de forma sutilmente diferente. Assim. E isso, eu não vejo problema nisso. É a mesma coisa você atualizar a qual guerra o Justiceiro participou. Ah, certo. Você, pra deixar até o personagem mais jovial, senão ele vai ter 90 anos de idade e vai estar combatendo o crime. Sabe o que Então você tá me convencendo? essas mudanças eu acho interessante, mas desde que você mantenha o cerne dos personagens. Vocês estão me interessando porque eu tô pensando numa possibilidade de repente, sei lá, de 1 em 1 ano voltar tudo a um determinado ponto. Porque aí os caras podem enlouquecer, fazer de tudo e de repente ter uma chave pra voltar, ó, mas voltamos pra base. Mas tu sabe de uma coisa, ô Vinícius? Isso vem acontecendo hoje em dia porque já se comentou em diversos outros locais e artigos e pesquisas sobre quadrinhos, etc., de que a indústria de quadrinhos ela tem pensado muito num arco de décadas. Então, assim, você tem mais ou menos um status quo dos personagens que impera ali por uma década, daí depois é feito uma revisitação aos mesmos conceitos. Cara, os X-Men, assim, tu tem sempre lá, entra um membro novo, que geralmente é uma ninfeta ou um moleque, eles vão ter uma saga espacial, eles caem na Terra Selvagem, o membro novo ou um outro cara atrai eles, alguém morre e aí volta tudo de novo, né? Então, quantas vezes eles foram para o espaço? Quantas vezes foram para a Terra Selvagem? Quantos membros novatos entraram? Então, se tu for fazer um cálculo, é quase que de década em década acontece esse loop. Porque o leitor, às vezes, ficou uma década lendo, não compro mais, virei tênis verde, vou comprar quadrinho de cabeça, você vai ler super-herói, não vou ler mais. Mas a reclamação da galera, pelo menos o cara que fez a pergunta no painel, não vou me recordar o nome, era que, ok, existe esse ciclo, mas mesmo assim ele ainda tinha necessidade de ler coisas lá do Byrne, do Claremont. Ele estava incomodado que ele, mesmo tendo uma renovação, ela é uma renovação que não é completa. Ainda assim, aquelas cargas cronológicas incomodam ele. Ele não consegue simplesmente entrar e, novidade, agora é assim. Mas isso não tem como, são muitos anos de cronologia, muitas histórias publicadas. Sim, por isso o que o Sidney tema do Guzman vídeo. falou. Foi o que o Sidney Guzman falou. O cara falou, você tem como me explicar resumidamente a cronologia dos X-Men? Ele falou, você tem 8 meses pra eu te contar? É uma tarefa mais fácil que estabelecer um timeline na cronologia do cinema. Com certeza, né? Você tá entendendo? Eu acho que esse incômodo que o leitor tem com relação à cronologia dos personagens, você tem que meio que ignorar, cara. Porque não tem como. Não tem. Você vai, mas o que aconteceu antes? Daí você vai e busca a história. Mas comece de algum ponto, sabe? Aí que tá. Uma coisa que eu acho muito legal é tu descobrir uma história, descobrir que ela é baseada em outra e tu ir atrás da outra e tu aprender mais sobre aquilo e viver a timeline do que aconteceu e se situar na época e entender o que... Isso eu acho muito rico. Pra mim, os nossos vendedores, cara, eu cheguei assim, mas o que tá acontecendo? Isso aqui não é DC, isso aqui não é o Batman, isso aqui, porque isso aqui na verdade é o mesmo personagem, tem o mesmo nome, mas tudo aquilo que ele passou foi apagado, qual é a graça? Mas não é uma questão muito simples, né? Se fosse simples, a gente... Né? A Marvel o ADC já tinha revolucionado nesse sistema. Eu acho que tem que achar um ponto de equilíbrio, cara. Então, eu acho assim, que se for pra zerar a cronologia, eu acho um pouco complicado, cara, assim, porque daí você fala, mas as histórias antigas não valem mais. Eu acho que daria pra pontuar algumas histórias, sabe? Histórias merda você ignorar, por exemplo, você pega o Homem-Aranha, coitado, um personagem que sofre, velho. Cara, dá dó, velho, com as histórias que os caras fazem a dele. briga que ia dar, tipo, a DC passa uma lista de, sei lá, 10 histórias que estão valendo agora pro Batman, era isso, começou de novo, enfim. E aí imagina a briga, DC, mas aquela história do Gotham, não sei o que, aquilo é legal, por que isso aí não tá? Eu acho que renderia uma briga, não? Agora, a gente tá esbarrando num ponto interessante, cara. Esses personagens são marcas. E todo produto ele acaba tendo que ter um uso, uma longevidade que muitas vezes se espera e muitas vezes se desgasta e aí você acaba tendo que reformular esse produto e tudo mais. O problema todo é esses personagens eles não têm uma história que finda, né? Não tem uma história então que recomeça mudando um pouco o status. Citando novamente o Byrne, né, e quem ouve o ArgCast também sabe que eu sou um dos últimos fãs do John Byrne, eu sou um verme, eu acompanho inclusive as coisas que ele faz hoje em dia.
Entenda bem eu também, eu não estou defendendo posições políticas, filosóficas do Brian, eu estou defendendo ele como autor. Cara, quando ele fez o Gerações, em que ele mostrou como seria a cronologia do Batman e do Superman, sem interrupções, sem loops de retomada, como seria desde a década de 30 até o tempo atual, ele percebe que, na verdade, tu tem uma dinastia da família. O manto vai sendo passado para outro personagem, assim por diante. Não sei se veríamos isso, talvez. Porque daí tu tem um ícone do personagem desatrelado, de certa forma, com o ícone do alter ego. E a história de vida pessoal do personagem, de certa forma, desatrelada ao alter ego. Mas isso funcionaria pra quem? Por exemplo, pra um personagem humano. Um personagem meta-humano... Tá, mas um personagem humano ou não, a gente tem que pensar, um personagem de legado. Isso depende Sim, muito. sim, Que tem o legado, que tem um sucessor, que tem um sidekick que vira o titular. Tá, mas você, por exemplo, consegue ver isso com o Hulk? É difícil. Claro, porque o Hulk é uma anomalia, ele é uma Isso, mutação. eu tô falando, então funciona... eu Aí acho tu que- fazer a mesma mutação lá com o Vida Louca lá, e aí ele vira o Hulk, né, o chinês, né? É o Hulk Pimpão. É o Eu Amadeus não Show. sei, mas é que coincidentemente tem a mesma coisa. É lógico, tu tem toda a licença criativa, né? Mas Que os você- leitores eu acho que não aceitam mais esse tipo de coisa, né? Fica com cara de arapuca. É que depende né? do personagem também, esse tipo de... Por exemplo, eu aceito um novo Lanterna Verde. Eu adorei a Jessica Cruz e o Simon Bass. Bacana, por quê? Porque o personagem possibilita ter essa mudança, né? Então, é isso que eu tô falando. Tem personagens que permitem ter essa passagem. Assim como o Super Son, cara. Que é o título que tu tem o Damian e tu tem o filho, o Jonathan. Jonathan. Cara, os dois personagens são muito legais e, o filho do Superman é muito comédia, sabe? Eu comecei a ler o Lois e Clark, que era na época do Convergence, no verão agora. Cara, me diverti muito, cara. Aquela volta foi legal. Foi muito legal. Foi um- E o modo deles estarem trabalhando. revival. O modo Remix, deles estarem né? trabalhando o papel de pai, sabe? Do Clark, junto com o filho dele. A Lois também, sabe? Sendo pai e mãe desse guri que provavelmente vai levar o legado do Superman adiante. Eu consigo aceitar. Assim, ó, me desculpem os fãs radicais de comics. Eu sou um autor de quadrinhos, então eu leio de tudo também. Cara, eu vi Dragon Ball ali. Eu vi o Goku criando o Gohan e criando o Goten ali, sabe? E quando tu olha esse tipo de dinâmica do personagem envelhecendo, tendo filho, tendo neto, cara, talvez fosse até uma saída natural para alguns super-heróis que têm esse legado como marca Interessante. principal. O Hulk, por exemplo, ele tem um filho que é o Scar. Que é aquela versão Conan Gama irradiado, né? É uma versão Conan Gama irradiado. Que ele tem uma personalidade forte e que, de certa forma, dentro desse padrão, faria sentido. Né? Não só por ser o filho, mas realmente ele tem uma construção e um contexto dentro disso. E não simplesmente, ó, Superman, deixou agora, nós vamos... Apareceu outro Superman, esse aqui é o Superman agora. Não é assim. Né? Não pode, que é o que a Marvel, né? Que a Marvel acabou fazendo. Não pode. Então essa ideia, ela já me agrada. Agora, Essa ideia me agrada. esse conflito, ele existe também, do cara aceitar ou não um sucessor. É engraçado. Eu sou uma criatura dos anos 80, pra mim Titãs é o Titãs do Pérez. Eu não digo que é com o Pérez e o Wolfman como equipe artística. Pra mim é emblemático, eu adorava. Mas assim, é aquela formação. Aí quando surgiu o Young Justice, a gente tem toda uma galera ali dos anos 90 que descobriu os heróis teenagers na DC com o Young Justice. Aí quando houve aquela fase do Geoff Johns escrevendo com o Michael McConnell ilustrando, que é meio que uma fusão do Young Justice com os Titãs clássicos, que era o título dos Titãs, que tinha o Bart Allen como Kid Flash, o Tim Drake como Robin, o Connor Kent como Superboy ali na equipe, a outra Moça Maravilha. Moça Maravilha loira, né? Houve um equilíbrio. Daí teve os 952, daí veio aqueles novos Titãs que tu olhava assim, não, peraí, não é pra mim. Não é o referencial que eu tenho. Hoje em dia, tu tem o quê? Tu tem a equipe dos personagens mais velhos, os Titans, e os Teen Titans. Cara, tá sendo esfregado, assim, a pessoa tem que aceitar que os personagens têm um legado. Já, as criações já beiram 50 anos, tem esse histórico. Talvez rebootar não seja o caso de você pegar e contar novamente uma história de Dick Grayson, ou de Bruce Wayne, ou de Clark Kent, ou de Peter Parker, mas entender que esse reboot pode acontecer na pele de outro personagem. Até porque recontar, vai encher o saco.
Vai encher o saco. Você disse que você sugeriu a cada, sei lá, 1 ano, 2 anos. Bora, mas de novo, velho, a história da criação do personagem. Sobre um novo modelo. De novo, eu tenho que ver com umas pequenas mudanças, né? Umas minúcias ali. Eu acho que assim tá bom, a gente vai atrás das histórias antigas, contanto que os escritores não sejam que nem o Grant Morrison, que busquem coisas obscuras dos anos 50. Tá legal, pega ali, ó, qual é a referência que eu vou usar na minha história? Queda de Murdoch, Piada Mortal, título que todo mundo consegue ler, todo mundo tem acesso, e focar no legado. Mas sabe qual é o problema? É que a gente fala isso considerando que a gente vai ter bons autores escrevendo os títulos. Mas cara, isso é uma roleta russa, porque você tá entendendo? Antigamente você também tem fases flutuantes, execráveis, isso pode acontecer sem problema. Então, mas só pra fechar, mas as editoras, aparentemente, tirando a DC, parece que a Marvel, por exemplo, não investe, não tá querendo investir muito em artistas de renome, né? Pra produzir os títulos. Então, o que adianta você ter ideias que podem ser bem desenvolvidas, mas que não são bem desenvolvidas porque os caras não conseguem fazer uma coisa decente. Ou tem uma ideia mirabolante de, porra, cara, vou fazer o Capitão América da Hydra, agora vou destruir, vou fazer um negócio massa pra caramba. Não é uma ideia tão ruim. Ok. Tá bom. Tá. Mas galera, então dê a opinião de vocês aí, o que vocês acharam aí dessa discussão. Fala um pouquinho aí com nós, eu vou deixar os links do canal, do podcast, do Daniel HDR. Obrigado. O do Vinícius não vou deixar, que se foda. Tô brincando, você não conhece o Vinícius, né? Então é isso aí galera, um abraço pra todos, valeu! Alô.